Boa noite, gente. Eu sou a Grazi Rodrigues. Minha família chegou aqui em 1946. Então, boa parte dos lugares aqui de Noronha edificado tem as mãos dos meus bisavós, tá? E a gente, né, a história da ilha é a história da minha família e a história da minha família é a história de Noronha. E como a minha família, várias outras famílias também chegaram nesse momento pós-guerra, né? Esse foi um dos motivos que me levou a fazer história, né? Eu sou formada pela Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou finalizando uma tese de doutorado sobre Fernando de Noronha, tá? Tenho alguns livros publicados que infelizmente eu não tenho nenhum exemplar para vender aqui, porque já se esgotou. E gibis. Que vocês podem encontrar no Costa Noronha, né? Uma lojinha que tem ali no Flamboyant, tem gibis para a gurizada, tá? Que fala um pouco da história da ilha, enfim. É a galera da ilha, Super Noronha e a galera da ilha. E aí são várias aventuras, mistura-se ficção com realidade, tá? Tem muita coisa ali da parte histórica que aconteceu de verdade. Eu sou voluntária do Tamar há muitos anos. Durante 4 anos, tudo bom? Boa noite, boa noite. Durante 4 anos eu fazia uma palestra aqui, desvendando Fernando de Noronha. Antes da pandemia, estava o auge a palestra, né? Assim, as pessoas já vinham para o ciclo de palestras, assistir minha palestra, porque já tinha visto no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, o Noronha com Grazi, e aí veio a pandemia e quebrou tudo, né? E aí eu deixei de fazer palestra, uma série de coisas aconteceu, e essa é a segunda palestra, né? Eu estou voltando, retomando. E Que História é essa, Noronha? Era um quadro que eu tinha num programa que é super tradicional em Fernando de Noronha, na rádio de Noronha, que é o Momentos de Alegria. E uma vez por mês eu fazia o quadro Que História é essa, Noronha? E as pessoas da ilha ligavam e diziam: Grazi, fala de tal coisa, Grazi. E aí eu passava um mês pesquisando, enfim, e fazia o programa. E aí agora eu resolvi trazer ele para cá. A ideia é deixar a palestra interativa, usando a seguinte metodologia: eu vou chegar aqui e vou perguntar o que é que você quer saber e a palestra vai, né, acontecer. Isso tudo vai ser filmado e colocado lá no YouTube, Noronha com Grazi. Segue lá para dar essa moral para o canal. Bom, o tema de hoje do Que História é essa, Noronha são as histórias do presídio. A história de Fernando de Noronha, por assim dizer, ela é riquíssima. Pense num pedacinho, um pingo de terra no Oceano Atlântico para ter confusão. É Fernando de Noronha. Todas as relações políticas, né, políticas, mas política e social do Brasil respinga aqui em Fernando de Noronha. Eu costumo dizer nos meus artigos que Fernando de Noronha era um filtro social de todo o processo civilizatório do Brasil. Como assim? Acredito que vocês andaram pra caramba aqui na ilha, fizeram uma série de passeios e ouviram falar que Noronha já foi presídio. Então, no processo civilizatório brasileiro, precisava se tirar, né, do Brasil, porque parece que Noronha não é Brasil, né? Não sei se vocês, fazendo parêntese, não sei se vocês perceberam, mas a gente da ilha faz, não, porque lá fora, no Brasil, parece que Noronha não é Brasil, mas é porque Noronha é outro país, né? Como é? É Nárnia, né? Está totalmente fora do contexto brasileiro. Mas voltando, vocês ouviram que Noronha era um presídio. Então, no processo civilizatório brasileiro, precisava se tirar tudo que fosse de encontro, né, do status quo que estava sendo implantado no Brasil. Então, prostituta vai de encontro à civilidade, né? Ladrão vai de encontro à civilidade, né? Comunista vai... Então, tudo que fosse atentar contra o processo civilizatório, manda lá para o meio do Oceano Atlântico, que todo mundo vai esquecer e acaba com a ideia, a lógica, né? Os pensamentos subversivos, né? Então, manda para Fernando de Noronha. Todo o nosso processo histórico brasileiro tem um gancho em Fernando de Noronha. Todos os levantes nativistas, né, do período colonial, os líderes vieram parar em Fernando de Noronha por crime de traição, por subversão, beleza? E fora os crimes comuns. Só que, veja, é algo que me incomodava muito, a gente só falar desse fato. E as pessoas? Não é porque esse ser veio para cá cumprir uma pena que ele não tem uma história. É o que a gente chama na história que são os excluídos, né? A gente sempre exclui a minoria.
Então, quem são essas pessoas que vieram para Fernando de Noronha? Não é? Quem é esse comunista que veio para Fernando? Vieram todos os comunistas? Quem é essa mulher que, até em um dia desse, a história dizia que em Noronha todas as mulheres eram prostitutas do presídio, né? Só foi para Fernando de Noronha prostitutas. Não é bem assim. Mesmo ela sendo prostituta, quem é essa prostituta? Ela tem uma história, né? Então, hoje a gente vai tentar percorrer através de imagens, tá? Eu trago imagens sobre essas histórias de Fernando de Noronha. Será que o cara só estava aqui sendo castigado? Né? Porque a gente tem um pouco essa ideia congelada do presídio, né? O cara vem para cá e é tortura, é castigo, é não sei o quê, não tem vida, é só tem que pagar a pena. E não é bem assim, tá? Então a gente vai dar uma percorrida nisso. Só para dar uma pincelada, vocês já devem ter ouvido, né? Noronha é descoberta em 1503 por esse homem aqui, né? O Américo Vespucci, né? E aí ele vai ser considerado o descobridor de Noronha, porque todo mundo já sabia da existência da ilha, mas vai ser considerado o descobridor da ilha porque ele é o primeiro a descrever em detalhes o que é que essa ilha tem, o que é que esse território tem. Essa terra tem o quê? Tem monstros, né? Tem pessoas originais, população original. O que é que tem Fernando de Noronha? Né? É tanto que ele finaliza a letra... Oi? Tinha gente aqui? Não tinha. Nós não temos povos originais. Nós temos uma comunidade tradicional, isso já é reconhecida, o governo já reconhece a comunidade tradicional, mas essa comunidade ela vem com pós-guerra. A fixação definitiva de pessoas em Fernando de Noronha acontece com pós-guerra. Mas voltando, então o Américo Vespucci descobre Noronha dia 10 de agosto de 1503, né? Logo depois, em 1504, alguns meses depois, em 1504, 16 de janeiro de 1504, a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago que não tinha esse nome nesse momento, tá? É doada ao Fernão de Noronha, né, que aqui é o brasão dos Noronha, como uma capitania hereditária. Por quê? Porque o Fernando de Noronha é quem coloca dinheiro particular nas expedições marítimas portuguesas, em contrapartida, ele tinha o controle comercial de tudo que se achava. Ele não queria o terreno. A terra ele não queria, isso aí é de Portugal. Mas o que se achasse era dele. E aí, acha-se o quê? Pau-Brasil. Mas para ele poder arrancar o pau-Brasil daqui, explorar esse pau-Brasil, foi doado a ele, no dia 16 de janeiro de 1504, esse conjunto de ilhas e rochedos em forma de capitania, e vai ser a primeira capitania de mar de Portugal. Tá bom? Bom, só uma observação, né, que em 1506 ele retirou do Brasil 20 mil toras de pau-Brasil e lucrou mais de 400% nas vendas, né, da tinta do pau-Brasil lá na Europa. E Noronha, não era em Noronha. Noronha só foi uma moeda de barganha. Ele diz a tese, existe uma tese que ele nunca botou os pés em Fernando de Noronha. Na verdade, que também pode ser tema de outra palestra, Fernando de Noronha, no seu processo histórico, na relação com o Brasil, sempre foi uma moeda de barganha para o Brasil conseguir vantagens em vários momentos do desenvolvimento econômico, tá, brasileiro. Em 1736, saltando, tá, vem a ocupação francesa. O rei Luís XV, né, ele está reivindicando uma série de terras, a participação também em possessões, né, em territórios. E ele não queria Noronha, lógico, ele queria lá o litoral do Nordeste. Mas, durante toda essa história das expedições marítimas, sabia-se que para conquistar o território brasileiro era imprescindível ter Fernando de Noronha. Era como se ela fosse um trampolim. Porque, na hora de uma investida, se a capitania hereditária, qualquer capitania, no caso Pernambuco, respondesse com fogo, ele tinha para onde recuar, respirar fundo, se reagrupar, se reorganizar e tentar uma nova investida. Então, é uma questão tática, é uma questão de logística, ocupar Fernando de Noronha, né, para ocupar o Brasil definitivamente, beleza? E aí, em 1736, esses franceses chegam em Fernando de Noronha, mas eles vão ser logo desalojados, né? E aí, a capitania de Pernambuco e o Império Português, né, e Portugal, entendem essa importância estratégica no Atlântico Sul de Fernando de Noronha. Fazendo parêntese,
essa característica única, ímpar de Fernando de Noronha é até hoje, viu? Se deflagrar uma terceira guerra mundial, né, e entender que é importante para a salvaguarda da soberania do Brasil, a gente sai tudo daqui, de tomar. Né, porque é lei de segurança nacional. E nada, né, está acima da segurança do Brasil. Então, quando os franceses ocupam Noronha, é que Pernambuco e Portugal faz, eita, realmente, ó, Noronha tem importância. Então, precisa ocupar definitivamente esse território. Porque, veja, gente, de 1504 até 1736, quase 2 séculos, Noronha ficou ao léu. Os franceses foram os últimos, é porque, né, não é o tema aqui, eu só estou dando uma pincelada. Os franceses foram os últimos invasores, vamos dizer assim, estrangeiros, tá, a tentar ocupar Fernando de Noronha. E aí, em 37 desalojam esses franceses e Pernambuco e Portugal vão criar o maior sistema de defesa da história militar do Brasil. Né? Porque não era apenas uma fortificação que protegia Fernando de Noronha, eram 10 fortes e a Atalaia. É por isso que a Praia da Atalaia tem esse nome, porque lá foi construído uma atalaia, tá? Para vigiar o horizonte, porque consegue se desembarcar também pela Atalaia. Difícil mas consegue chegar, né, em Fernando de Noronha pela Atalaia. Então a Atalaia servia para ficar observando e também proteger uma fonte de água que existia, tá lá. E as 10 fortificações, o seu número mais expressivo é dentro do mar de dentro. É no mar de dentro, né? Essas praias que vai do Porto até o Sancho, foi aonde os portugueses mais investiam, porque é fundo de areia. Então, o desembarque é muito fácil. E também tem o Forte do Leão e o Forte do Sueste. Não sei se vocês foram, né? Do Sueste dá para ir, o do Sueste. Então, a ilha toda, ela estava 100% guarnecida. Mas esse sistema todo foi colocado, porque Noronha era bonitinha, era o lugar que tem a praia mais bonita do mundo? Não, porque ela precisava não só se defender sozinha, vamos ser bem redundante, mas ela precisava também proteger a rota comercial que existia entre o Brasil, que é colônia, e Portugal. A gente aprende isso na escola, lembrando aqui, ó, o Brasil, né, e Portugal, é Europa. Então, ao longo de séculos, foi criado aqui, ó, a gente mandava tudo que se protegia, tudo que se produzia na colônia era escoado para Portugal. Então, criou-se uma rota, Portugal criou uma rota comercial. E quem tivesse o controle dessa rota tinha o poder do Atlântico. É muito interessante, né? Por isso que eu gosto de história. Então, eu preciso que algo no meio desse caminho dê suporte a esses navios, a essas naus que estão saindo aqui carregada de muito dinheiro. Porque uma produção de açúcar, uma produção de feijão, uma produção de seja lá o que fosse, que estava levando para Portugal, é dinheiro. Afora o ouro quando é descoberto. Não é? Então, qualquer problema que alguma nau dessa tivesse, sabia que podia contar com o arquipélago de Fernando de Noronha, que tinha um poder de defesa muito grande. Tá aí o sistema de defesa sendo construído, né? Forte de Santo Antônio, Fortaleza dos Remédios, Forte da Conceição, são os 3 primeiros fortes que vão ser erguidos. E no final de 1738, essas 3 fortificações já estavam sendo finalizadas. E aí se pensou, cara, fora todo esse poderio, né, todo esse poder bélico, a gente também podia transformar Noronha num presídio. Quem é que vai querer escapar de uma fortaleza desse naipe? E aí, em 1739, o governador de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, Henrique Luiz Pereira Freire, ele começa a organizar o presídio de Fernando de Noronha. E dos primeiros grupos a chegar aqui são os ciganos. Bom, o Henrique, né, ele vai ordenar que a ilha ela fosse fortificada e cultivada com o objetivo de defender o ponto estratégico da costa de qualquer tipo de estrangeiro. E aí começa a nossa história do presídio. É uma história de muita dor e expiação, mas também de uma grandiosidade estupenda mesmo.
Bom, essa daqui é uma das primeiras imagens. Vamos dizer, acabei de construir o presídio. Vamos todo mundo se juntar para tirar aquela selfie, né? E aí tirou-se todo mundo aquela selfie para deixar registrado para a história, tá bom? E é bem interessante essa tela hoje, ela está no acervo do Museu do Recife, está super destruída essa tela. Mas, vamos lá, vamos passear nesse espaço, tá? Bora lá. A história do Boné sempre tem a bandinha, tá? Então essa galera aqui, ó, é a bandinha do presídio. Até tem fotos, quando a gente começa a ter fotos, sempre tem as fotos, a bandinha sempre está presente. Sempre tinha uma bandinha aí para animar a vida de todo mundo, né? Então aqui é a banda do presídio. Essa galera aqui, ó, de azul, são os guardas desse presídio, que é chamado de Força Nacional, tá? O pessoal com a cabecinha mais apagadinha são os presos. Onde é que se localiza? Isso aqui é o pico, tá? Onde é que se localiza isso aqui? Aqui, ó, é o palácio, aquele grande casarão que é a sede da administração, amarelo, 2 andares, né? Era a diretoria do presídio. No passado, o palácio era a diretoria do presídio. O primeiro andar do palácio, ele vai ser construído no pós-guerra. É justamente quando o meu bisavô e várias outras pessoas chegam. Meu bisavô foi um dos homens que fez parte da equipe para levantar o primeiro andar do palácio, tá? Esse é o fundo, é a aldeia dos sentenciados, que hoje está completamente arruinado, super perigoso, inclusive, né? Cai, não cai, mas era a aldeia dos sentenciados, uma espécie de alojamento, na verdade, uma espécie de dormitório para presos, tá? Esse casario aqui é onde hoje funciona o Banco Santander, beleza? Só que o mais interessante nessa tela toda é o cantinho. Adoro sempre os detalhes. O cantinho da tela é que é o mais interessante, porque são as mulheres do presídio. Dentro do recorte desse grupo feminino, mais interessante ainda é esse outro recorte aqui, que é uma mulher da bundona, né? Com uma criança na frente. Quem é essa mulher? Eu fiquei... Quando eu vi essa tela a primeira vez, me arrepiava toda, né? Fiquei emocionada, falei, nossa, a imagem do presídio, essa selfie, né? Do presídio, que massa. E aí, pronto, depois, quando da segunda vez que eu olhei a tela, eu fui direto nela. Eu falei, gente, essa mulher aqui, não diziam que Noronha não tinha mulher? Primeiro foi essa informação na época, né? Que eu estudava. Aí depois veio a informação que só tinha prostituta. Aí eu falei, quem é essa mulher? Que ela está em posição de destaque, né? Que tem uma criança. Eu não sabia que criança existia na história do presídio de Fernando Noronha. Pois muito bem, essa mulher era uma sargenta nomeada pelo diretor do presídio na época. Tá? O nome dela era Maria da Anunciação. Ela era presa e foi nomeada extraoficial, lógico, para ser a sargenta, para tomar conta das sentenciadas do presídio. Por que ele fez isso? Porque esse diretor tomou essa atitude para evitar situações libidinosas dentro do presídio, como se isso tivesse resolvido as situações libidinosas, né? Mas isso é de uma vanguarda dentro da história de Fernando Noronha incrível, porque eu estou falando do final do século XVIII e início do século XIX, onde a mulher ela não tem expressão no público, ela só fica no privado. Mulher que vivia na rua não prestava para casar. Até um dia desse, quando eu era pequena, eu escutava isso da minha avó, não fique muito na rua não, viu? Não, você não vai casar, que mulher que fica muito na rua não presta para casar. Eu escutava isso da minha avó. Mas eu estou falando do final do século XVIII, início do XIX. E aí, um parêntese, a história da presença feminina em Fernando de Noronha é incrível. Elas eram à frente do seu tempo, as mulheres do presídio de Noronha, que é outro tema de palestra. Bom, aqui é uma imagem de um sentenciado do século XIX, tá? Então, esse sentenciado aqui, vamos se dizer que ele é considerado de primeira classe. O que é um sentenciado de primeira classe? O preso político. Por que ele é sentenciado de primeira classe? Pode ver que ele tem sapato social, ele tem chapéu, né? Ele tem um jalecão, como se fosse um blazer, alguma coisa assim. Então, a vestimenta dele é mais decente, vamos se dizer assim. Porque ele sabe ler, escrever. Ele não é um coitado rejeitado qualquer,
beleza? Ele é um preso político. Ele não cometeu assassinato, estupro, algo mais esquizofrênico, né? Como também Fernando de Noronha tinha. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é de segunda a terceira classe, sem sapato, né? A diferença, né, de classe, tá? Dos presos, né? Essa aqui já é uma foto, né? Essa foto aqui é do início do século XX, por ali 1915, 1920 e pouco, tá? Eles estão em cima do Banco Santander, eles estão fazendo um solário em Fernando de Noronha, tá? E aí eu acho super interessante. Não dá para rastrear quem são essas pessoas, né? Infelizmente, mas a gente tem essa imagem, né? Essas pessoas que não tem nome. Aqui também é uma imagem que fica nas mediações ali do Forte do Boldró. Não sei se vocês foram ver pôr do sol, né? Do Fortinho do Boldró, mas é a região do Fortinho do Boldró. Tá? Era a zona rural de Fernando de Noronha, do presídio Fernando de Noronha, porque eu sou chique, eu moro na zona urbana, eu moro na cidade de Noronha, tá certo? E aí era a zona mais rural, né? Existia a Vila da Quixaba, que a vocação da Vila da Quixaba era a agropecuária. E aí eles estão aqui, né, reunidos, devem estar fazendo alguma colheita, eu não sei se isso aqui é banana ou milho, eu não sei. Eles tinham vida social. Esse preso, ele não estava, como eu disse no começo da palestra, jogado, tá? Ele tinha vida social. Imagine que o preso de Fernando de Noronha, a população masculina era muito além do que a feminina. Existiam muito mais homens do que mulheres. As mulheres que aqui tinham, diferente do que se dizia, né, que as poucas que tinham eram prostituta, elas estavam acompanhando algum homem, né? Ela estava acompanhando o diretor do presídio, o oficial, o sargento Mó, ela estava acompanhando o seu marido. Então, precisava ter uma vida social para essas pessoas, para esses presos poderem também, né? Como é que eu posso dizer? Oxigenar a cabeça mesmo, né? Não ficar só sendo reprimido. Diga. Pergunte. Pode ser assim, ó. Porque se for Noronha, olha só, se fosse assim, Noronha, que história é essa? Eu acho que fazia mais sentido. Noronha, que história é essa? Show, gostei. Que história é essa, Noronha? Tá, mudar o título, né? Ah, tá. Noronha, que história. Ah, tá bom. Vou pensar no assunto. Boa ideia, boa sugestão. Ok. Entendi. Tá certo. Então aqui, ó, por exemplo, é um carnaval, né? Essa foto aqui é bem interessante. É um carnaval. Isso é uma jazz band, tá? Chamado Diabos de Noronha. Diabos de Fernando. E aqui no meio desse pessoal tem presos comunistas, tem o preso comum, que a gente chama de comum, né? E tem crianças aqui, ó. Como assim crianças? Que viagem é essa? No colo do preso aqui, ó, crianças. Porque o presídio de Fernando de Noronha, ele era de execução penal, tá? Existia dois tipos de preso. O preso e o preso livre. Como assim preso livre? O preso livre é essa galera aqui. É aquele cara que levou o chifre, né? Não se conformou, foi lá e matou a mulher. Feminicídio, até um dia desse, era institucionalizado. O Estado, como é que posso dizer, dava sustentação jurídica, né? Você tinha que lavar a honra. Isso é feminicídio, né? Hoje em dia. Então, vinha para Fernando de Noronha, matava ela. Ele vinha não é porque matou a mulher, não. Ele vinha porque matava o amante, não era nem a mulher. Então, aquele cara que roubava um cavalo, aquele cara que falsificava dinheiro, entendeu? Então, era assim, era aquele indivíduo que ele conseguia conviver socialmente com os demais. Não era o psicopata. Esse aí a gente chama de preso livre. Inclusive, ele era utilizado como mão de obra do presídio, tá? Já o preso não. É o que a gente hoje, né, define, né? A psiquiatria, a psicologia aí tá para definir esses transtornos, né? É o psicopata. Era aquele cara que pegava uma criança de 8 anos, né? Dilacerava a criança e achava normal. O serial killer, né? Então, isso é um psicopata. Então, esse cara, ele tem que ficar preso mesmo. E aí ele ficava como? De acordo com o regulamento do presídio, ele ficava na Fortaleza dos Remédios. Vocês já viram o filme americano, né? Que os presos estão no corredor da morte, ele vai
andar todo na corrente, né? Só que diferente, só tinha um detalhe, a diferença entre esse preso dos filmes de Hollywood e o preso lá da Fortaleza, ele ainda tinha bola de ferro. Imagine, não sei se vocês foram para a Fortaleza dos Remédios, o cara passava a ficar ali e ficava enclausurado. E mesmo assim eles ainda cometiam os crimes entre eles. Existia uma prática chamada visceração. Ele rasgava a barriga de um canto a outro, do outro preso, viu? Eu não sei como é que ele conseguia algo cortante, porque o cara estava todo na corrente. Então, assim, eram pessoas, indivíduos que não tinham condições de conviver entre eles. E os que ficavam naquela sala de vídeo são esses bárbaros? Não, é porque, veja, na verdade, essa história se tornou uma lenda urbana. Não existe um registro sobre isso. Eu cresci ouvindo que se colocava preso... Eu cresci ouvindo isso. Colocava um monte de preso ali. Quando se enchia a sala, abria-se uma alavanca e ali abria o negócio, caía tudo dentro d'água e o tubarão comia. Isso era o que eu ouvia quando era criança. Não existe registro disso. E também a própria estrutura, vamos dizer assim, da edificação não leva a isso. O que a gente pode apontar é que ali existia uma abertura que era a fuga. No caso, se Noronha fosse invadida e todo mundo corresse para Fortaleza, era ali que todo mundo fugia, tá? Então, esses presos dessas imagens que eu estou mostrando a vocês é o preso livre. É aquele cara que convive. Fale. Esses presos, eles eram mais da região ou eram... Vinha de tudo quanto era canto. Chegou um momento da história do presídio de Noronha que a gente recebeu preso do Uruguai. Tudo dependia, era cíclico, tudo dependia do que estava acontecendo. O que está acontecendo de movimentos políticos e sociais no Brasil e nos seus arredores? Eu encontrei uma lista que eu estava fazendo quando eu estava de iniciação científica faz tempo, viu? Há mais de 20 anos era mais nova, né? Cara, eu vou voltar a fazer essa lista. Era de presos, vê que loucura. A pessoa chega uma hora e fica doida, né, nas pesquisas. Eu comecei a fazer o levantamento de preso, nome do preso, o crime, se ele estava vivo ou não estava, porque tinha preso que morria, né? E a origem dele. São várias planilhas de Excel. Aí quando eu abri, assim, deu de cara assim, Uruguai, né? Então, assim, tudo era questão cíclica da história, não só do Brasil, mas dos seus arredores, tá? E a gente recebia de tudo quanto era canto, beleza? E aqui, vê que interessante, aqui é o Banco Santander, beleza? Essas crianças aqui, tem todo tipo de criança. Tem filho de preso, tem o filho de oficiais do presídio, tem o filho de estrangeiros, porque essa foto aqui, ela é de 1938. Essa menininha aqui é filha de um dos franceses da Air France. Não sei se vocês ouviram essa história da Air France. Um dos franceses da estação da Air France, tá? Essa outra pequenininha aqui, ela já é uma senhora, né, de 90 e poucos anos. O pai dela era o secretário do presídio. E tem outras crianças que são filhas de preso. Então era todo mundo junto e misturado. Beleza? A mãe dela é quem alfabetizava, né, ensinava. Então eu estou trazendo esse cotidiano, né? Existiam as oficinas onde esses presos trabalhavam, tá? Então esses presos produziam de tudo. No caso aqui eles estão fazendo brinquedos. Fernando de Noronha era um presídio autossuficiente, vamos dizer. Eles plantavam de tudo. Aqui em Noronha se fazia manteiga. Aqui em Noronha se fazia coalhada. Aqui em Noronha, no século XIX, eu vou dar a palavra a você, no século XIX se plantava algodão. Em 1872, o algodão de Noronha participou de um concurso, né, em Nova York, e tirou medalha de prata, ou seja, o segundo melhor algodão do mundo. Tá? Então se produzia vassoura, se produzia fardamento, a gente tinha uma casa de farinha, inclusive existe essa casa de farinha, com todos os seus maquinários. A farinha, os antigos, né, os poucos que restam, né, os antigos contam que a farinha de Noronha é maravilhosa, se fazia biju, e hoje eu me pergunto, cadê essa economia? Por que a gente tem que viver só do turismo? Se fazia queijo, não sei se vocês sabem, aqui ó, tem uma lojinha aqui de Lili e Dija aqui, ó, vende mel de Noronha. As abelhas de Noronha, elas são 100% italianas, elas não foram africanizadas, porque as abelhas no Brasil, elas foram se misturando com as africanas, né? Elas 100% italianas. Então, assim, cadê essa produção, né? Vamos lá. Aí, ó,
o carrinho de boi, tá? Carrinho de boi. Isso aqui era a forma de se transportar água. A água saía da Vila dos Remédios, ia para a Vila da Quixaba, lembrando que a Vila da Quixaba era a zona rural, né? Então, se planta, precisa do quê? Água. Mas a água vinha de onde? Céu. Só do céu. Fale. Olha só. Fale. Mas olha só, naquela página lá, olha só. Que página? De preço, Que página? aquela página lá dos fios dos preços. Ah, tá. A foto. Aquela, olha só. Daí, se era um fio de preço, o fio também era preço. Ah, não. Boa pergunta. Eu esqueci de dizer isso. O preso livre, de acordo com o regulamento do presídio... Super preço. Ah, o super preso não tinha direito a nada. Só de ficar acorrentado e ir para solitária. Não, a criança. Então, estou dizendo. Ele não fazia filho. O preso livre, o preso de bom comportamento, ele podia requerer a vinda da família para Fernando de Noronha. O presídio dava um pedaço de terra, tá? Para o cara construir a casinha lá, plantar e criar, beleza? Porque não era a responsabilidade do presídio dar comida para os agregados, beleza? Era o preso que tinha que tomar conta disso. Então, eu conseguia trazer minha família. Por isso que você vê filhos de preso misturados, né? E presentes na história de Fernando de Noronha, beleza? Mas voltando aqui, né? Então tá aqui um pouco cotidiano, né? Como eu disse, ó, lá na Vila da Quixaba, zona rural de Noronha. Assim é que se descia do barco, né? Noronha não tinha avião nessa época. Isso aqui, ó, é o diretor do presídio. O barco chegava no porto, eu não sei como é o nome, esqueci o nome disso aqui. Ai do preso, se a barra da calça dele molhasse. Se o sapato de uma mulher chegasse molhado na areia da praia. Ai dele, se vire, carregue a gente, né? Então, era assim, que isso aqui é lá no porto, tá? É. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui, ó, né? Era assim que se descarregava, né? Vamos dizer. Até um dia desse, até antes de fazer o mole, eu tenho lembrança do meu avô trabalhando no pontão, né? O que é o pontão? É uma balsa dessa, inclusive o pontão que meu avô, quando eu era pequena, trabalhava, foi deixado pelos americanos daqui dessa região, tá? Eu me lembro do meu avô, o navio, né? O navio ficava lá para dentro, aí os homens, ó, no braço, nas cordas, puxando esse pontão, até o navio chegar lá, colocava as coisas no pontão e, ó, ficava uma equipe puxando e a outra com as... como é? Tipo de stand-up, né? Isso aqui não era, né, minha gente? Trazendo para a areia da praia. Meu avô, ele teve muito câncer de pele, que ele era galego. Bom, isso aqui é a Praia da Atalaia, ó, gente, tá? Vocês ficam por aqui, ó. Isso aqui, ó, né? Não sei se o guia de vocês mostraram isso a vocês. Isso aqui são tanques para fazer sal. Noronha também produzia seu sal. E tem as ruínas disso aqui ainda lá, tá bom? Quem faz a Atalaia longa consegue ver. Quem faz a curta não vê, não. Não consegue ver, não. Em nenhum canto vocês vão comer a comida típica de Noronha. Nenhum restaurante vende comida típica de Noronha. Inclusive, boa parte dos peixes dos restaurantes vem de fora. Vocês sabiam disso? Não é peixe noronhense. Não é peixe noronhense, tá bom? Você só vai comer comida típica de Noronha se for para casa de um nativo. Mas a nossa comida típica, ela vem do presídio. Que foi passando de um para outro, de um para outro. Deu a guerra, mas na guerra... Aquele saber do presídio foi deixado, porque ficaram alguns presos aqui. Afe Maria, é bom demais. Fruta-pão com peixe escalado é um dos. Carneirada é outro, que se faz com o sangue do carneiro, né? Carneirada é outra. Esse negócio de peixe na folha de bananeira não é tradicional. Nós temos a moqueca noronhense. A moqueca noronhense, eu esqueci o peixe. É um peixe específico, não sei se é... Não, é atum, não. Faz com peixe específico, é um quiqui danado para fazer essa moqueca noronhense. Vocês não vão comer isso em canto nenhum. Só se vocês forem para casa de um. Tem carneiro aqui? Hã? Tem carneiro? Tem carneiro. Tem carneiro. Tem carneiro. Bob. Que é isso, Bob? Bode ou carneiro? Carneiro. Bode não tem mais. A gente tinha bode buge,
tinha bode buge, mas quando nós éramos território federal, que o comando saiu do Exército para a Aeronáutica, os militares do Exército mataram todos os bodes de Fernando de Noronha e levaram para eles. Na época, meu avô tinha uma criação enorme de bode, meu avô ficou super deprimido. Bom, isso aqui, ó, é exibição dos presos comunistas, né? Isso aqui já é década de 30, tá bom, gente? Aqui, ó, esse aqui da frente é Marighella. Não sei se vocês já ouviram falar, né, de Carlos Marighella, comunista. Esse pessoal aqui da frente, tudinho, eram comunistas que vieram na era Vargas para Fernando de Noronha, né? Aqui, ó, um time de comunistas de voleibol tinha uma atividade, entende, gente? Tinha uma vida cultural, é impressionante. Hoje a gente não tem essa vida cultural, né? Deixa eu ver aqui. E esse aqui é o mais interessante. Isso aqui, essa história, são presos, né? Grêmio, 7 de setembro. E isso aqui é antes da guerra. Como é que o presídio de Noronha acaba? E eu já vou acabar a palestra, viu? Inclusive. Vou ficar devendo algumas coisas para vocês. Como é que o presídio se encerrou? O presídio se encerrou em 1939. Lembrando que em 1939 está lá a guerra, né, da Alemanha acontecendo, tá? E o Brasil, ele vai se organizar para a guerra em 1938. Né? Os livros de história no Brasil precisam revisitar essa história. Porque a gente não entrou na guerra em 42, a gente entrou bem antes. Em 1938, Vargas já libera algumas áreas do território brasileiro para que os americanos se instalassem, né? Montassem base para ficar monitorando as águas, porque os alemães já estavam percorrendo o Atlântico Sul. Mas é outra história também. E aí, o presídio é desativado em 1939, começa uma fase de organizar o arquipélago de Fernando de Noronha para receber baterias antiaéreas, porque a função da ilha na guerra era de monitorar o espaço aéreo. E aí, bom, mas antes de Vargas romper com a Alemanha e entrar na guerra, existia uma relação econômica, né, muito forte com a Alemanha. E a gente vivia recebendo navios. Inclusive, eu tenho algumas fotos interessantíssimas de navios alemães com aviões em cima, assim, a suástica, a coisa mais linda do mundo mesmo, assim, historicamente falando. E um belo dia, desses navios chegaram aqui, o alemão ele é aficionado por futebol. É pior do que o brasileiro, com futebol. E aí chegaram e, vamos jogar uma partida de futebol? O pessoal do presídio, tá certo, agora veja, tem que ir com esse padrão. Aí entregou o padrão, porque os presos não jogavam de padrão, de chuteira, de nada, meu filho. Era no couro no chão mesmo e pronto, né? E existiam os craques do presídio, porque, como eu já mostrei a vocês, existia uma movimentação, né, cultural dentro do presídio. E aí o Nestor Veríssimo, na época, chegou e fez: fulano, cicrano, olha, os gringos estão querendo jogar. Se vocês ganharem, vão ter 3 dias de folga. Agora, se vocês perderem... Aí fez: não, a gente vai ganhar, doutor, vai ganhar, tá certo. Né? E aí montaram a equipe e tá aqui a equipe dos alemães, tá? Resumindo, primeiro tempo, 1-0 para a Alemanha. Por quê? Os presos não tinham o hábito de andar calçado. Então eles exatamente se sentiam apeados, né? Preso, não conseguia correr nem nada. E o líder do time chegou e fez: ó, precisa dizer ao coronel lá que a gente precisa tirar esse sapato, senão a gente vai perder esse jogo. E eu não quero levar, ó, pau, né? E conseguiram falar com o Nestor Veríssimo e ele fez: manda tirar o sapato. E aí eles ganharam, né? Viraram o jogo e ganharam o campeonato. A infelicidade da gente que décadas depois a gente levou de 7-0, né? A revanche, né? Levou de 7-0, né? Um senhor que ele nasceu no presídio e convivia com os presos, ele me disse que foi 2-1, eu acho, ou foi 3-1, alguma coisa assim. Mas ganharam, viraram e ganharam. E aqui, ó, é a morte de um integralista. Existia uma célula integralista aqui em Fernando de Noronha, né? E aí é o velório. Ele morreu de beriberi, que nada mais era do que falta de vitamina, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui é a guarda do presídio, né? Isso aqui é lá na frente do Memorial Noronhense, na frente ali da igreja, tá? Esses funcionários vinham. Diferente de hoje, quando você era designado a vir para Fernando de Noronha, você trazia mulher, menino, gato, cachorro, papagaio e periquito.
Hoje em dia, quem vem para Fernando de Noronha não é obrigado a morar aqui. Mas na época, todo mundo vinha, tá? Trazia menino, trazia toda a família para vir morar aqui, tá bom? E esse local, aqui é a Aldeia dos Sentenciados, ó, esse local fica, aqui é o Relógio do Sol, que existia um Relógio do Sol, tá? Lá na Vila dos Remédios. E esse local, essa foto, na verdade, ela foi batida na hora da chamada, tá? E fica, a chamada acontecia justamente de frente para o Palácio de São Miguel. Tá bom, gente? Gente, olha, eu tinha muito mais coisa para dizer, mas o tempo realmente é o algoz de um historiador, é o tempo, né? E a gente vai ter que encerrar por aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês. Depois, se vocês quiserem, né, assistir, entra lá no canal Noronha com Grazi, tá? Aproveita, ó, se inscreve, dá o like lá, ó, fazendo já propaganda, né? Se inscreve, dá um like, né? Que o canal é muito interessante. A proposta do canal é justamente mostrar Noronha na perspectiva de quem mora em Noronha, tá? Pelo olhar, como eu costumo dizer, de um nativo. Então, muito obrigado pelo interesse de vocês de vir conhecer um pouquinho mais da história desse lugar, um pouquinho mais de Noronha, por um outro viés, né? Que não é apenas a natureza. Porque, cara, Afonso, vocês são um concorrente muito desleal para mim, né? Quem é que quer saber da história de Noronha tendo a tartaruga lá, captura de tartaruga, soltura de filhotinho, ninguém quer saber da história, quer saber das tartarugas, é difícil concorrer, diga, Pedro. Eu amo gatinhos. Gatinhos? Aqui tem assim, tu não vai levar nenhum não? Aqui se doa, gato, se quiser levar um gato noronhense que fica desse tamanho, não quer não? Olha o tamanho ali, ó, pede pra ela. A gente doa, a gente pode tirar os gatos daqui, né, Afonso? E se eu puder pedir mais, eu queria juntar todo mundo aqui na frente pra gente bater uma foto, pode ser? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um, dois, três e...